Na novela literária da vida, a realidade pode contar além das linhas das nossas escritas. Depois de muito tempo na trajetória ou ao longo dela no jornalismo, passando pelo rádio, do tempo em que linotipo e máquina fotográfica eram as ferramentas do dia a dia para chegar às edições diárias na casa das pessoas, passando pela era digital. Aurélio Fernandes Alonso, que nasceu em Ourinhos, conversa conosco no Câmara Livre e estreia na literatura efetivamente como um livro físico. Obrigado por nos receber, Aurélio. Muito obrigado pela oportunidade, e essa é uma experiência nova que eu estou experimentando agora com 60 anos. Mas o OVNI de Badagaru, a sua primeira experiência literária, né, para colocar no papel, ela certamente tem, ao longo do trecho, bagagens, e a gente vai contando aqui um pouco entre ficção e realidade, da sua própria trajetória profissional. Sim, quando você trabalha em jornalismo, você vai conviver com muita situação inusitada. Eu acho que não há nenhum jornalista que não tenha convivido isso. O jornalista vai reportar fatos na Câmara, outros fatos sociais, polícia, e você acaba vendo alguns personagens que você fala, isso aqui não era para ser notícia, né? Isso aqui era para ser uma ficção, isso aqui poderia ser aproveitado. São pitorescos. Pitorescos, coisas pitorescas, coisas da vida, né? É a vida como ela é, né? A vida, às vezes a gente pensa, o jornalismo é aquela coisa muito assim, séria, sisuda, mas não é. Se depara com umas coisas assim, muito interessantes, que pode virar depois uma ficção. E eu acabei aproveitando alguns detalhes, alguns personagens. Claro que depois eu fantasiei, mas tudo ali tem alguma coisa de verdade. Você diria que é um experimento literário que tem um enredo parecido com trechos de novela, que tem começo, meio e fim, no sentido da trajetória da escrita, onde a ficção olha lá para a realidade ao longo da trajetória? Eu não sei se o Brasil é rico disso, né, da fantasia virar realidade, né? Política, às vezes você assiste hoje, parece até acho que está superando o humor e superando às vezes a fantasia, né? Está até difícil fazer a fantasia pelo que você vê, né, na política. Então, você vê, a própria televisão mesmo utiliza muito, né, o folhetim, né, a linguagem, né, de produzir esse tipo de, vamos dizer, uma literatura que seja novelesca, né? As novelas de cavalaria fizeram muito sucesso no passado, e isso aqui, esse folhetim, hoje foi incorporado, né? Na verdade, o que eu estou fazendo é nada mais do que uma novela. Não é uma novela televisiva porque não tem a linguagem televisiva, não tem todos os recursos cênicos, mas é apenas escrito. E você pode perceber que essas novelas, essas fantasias, diz muito da nossa realidade. Então, esse meu livro, eu acho que é um livro escrito aqui para o Brasil. Não sei se em outra cultura ia entender o que eu estou fazendo ali. Ou não sei se outra cultura é igual a isso. Mas o Brasil é rico desse tipo de fantasia. E misturando muitas vezes com a realidade. O OVNI Badagaru, como simbologia da própria semântica, que está enriquecida na palavra aqui, poderia, a princípio, como ponto de partida, convocar a gente para olhar para as nossas próprias fantasias reais, o ceticismo e as coisas que a gente acha que não deveriam acontecer e estão presentes na nossa vida? Bom, eu vou contar uma coisa do OVNI, né? O OVNI já você pode ver todas as histórias de OVNI, isso já é mundial, né? É uma história que até hoje não é explicada, né? Essa palavra é uma palavra que é cunhada pelos americanos, né? E ela foi incorporada no idioma. Hoje ela até é um substantivo no nosso idioma, leva até acento, o OVNI, né? E você percebe que, eu não vou dizer, é uma palavra forte, uma lenda urbana, mas é um enredo assim que do OVNI acontece uma série de coisas, de comoções.
quantas histórias que você tem visto de OVNIs por aí, elas se repetem e aí entra um conflito aí de, vamos dizer, religioso, algumas vezes científico, até no científico, de pseudociência. Ou do achismo, às vezes. Do achismo, e alimenta, né, uma mística. Não sei eu não estou aqui contestando milagres, né, mas alguns milagres também no passado, que às vezes foram explorados, não eram milagres e tinham essa mesma exploração do fenômeno, né. O OVNI, é o que eu falo, eu podia ter feito esse livro colocando um milagre que não existiu, mas existiu. Eu transformei ele em OVNI por quê? Porque é uma coisa da nossa atualidade, né? Você vê, é um assunto tão controverso que eu estava escrevendo esse livro e saiu lá um relatório nos Estados Unidos, acho que no ano passado, em outubro, que o OVNI tinha lá uns 5%, uns 3%, 1%. Eles não sabiam o que é. Divulgaram imagens e tal, eu falei, isso nós não sabemos. Criaram lá um departamento nos Estados Unidos para estudar isso e ninguém explicou até hoje. E eu, quando eu estava fazendo, eu me embasei em algumas coisas sobre o assunto. Esse livro não é uma fantasia sobre o OVNI, mas a gente acaba lendo a literatura. Na literatura, né, nos especialistas, eles falam o seguinte, que de 100%, 95% não é aparição. 95% tem fenômeno óptico, é um balão, é uma série de coisas. Agora tem 5% que até hoje não foi explicado. São 5%. Agora a ilação começa a ser de extraterrestre, de uma série de outras coisas. Por isso que eu estou ambientando isso no nosso papo aqui. A exemplo da vida real, que tem coisas que a gente acredita e não acredita, ou tem coisas que fogem ao nosso senso comum, o embalo aí do balaio do OVNI, na verdade, é um ponto de partida para essas coisas nossas do dia a dia, dos que são não acreditáveis ou das coisas que são incomuns, vamos dizer assim, em alguma medida? O OVNI aparece, o que acontece? Há ilações. O livro mesmo fala isso. Os mais religiosos acreditam que o OVNI pode ser o Espírito Santo para os neopentecostais. O católico também é um sinal divino, os umbandistas, né? O livro explora vários tipos de religiosos lá e o livro não demoniza isso. O livro retrata o que pode acontecer. Eu também faço uma crítica ao cético, porque o cético chega lá também e decreta que aquilo não é e acabou e encerra. Aí há os interesses políticos, porque a gente convive com isso, você sabe que o livro faz uma crítica a isso também. O político se aproveita, às vezes, de situações para algumas coisas até absurdas, né? Ou tirar uma exploração política, é o que acontece. E claro que aqui eu faço lá um exagero, né? Lá o prefeito quer explorar aquilo como um fenômeno ufológico. Até acredito que algum lugar já fez isso, né? Mas não da forma que está lá. Então você exagera um pouco, por quê? Para não ser igual à realidade. Mas no fundo, você lendo, falou, pô, isso aí é a realidade. Entendi. Você começou a escrever o Badagaru, vou usar o nome da expressão aqui para a gente ficar lembrando o tempo inteiro da obra, em que fase? A gente está gravando aqui só para a força de referência do Câmara Livre, que acaba sendo um documento histórico de conversas do dia a dia, uma forma de transformar a realidade aqui também no documento público, no início de janeiro de 2022, esta gravação. Então você tem o percurso inteiro da pandemia, mas você me contava que começou lá antes. Olha, eu comecei em 2018, 2019, porque é o seguinte, primeiro embate que aconteceu. Por ser jornalista, já é uma dificuldade, às vezes, de fazer, escrever a literatura, porque muda muito, né? Você está acostumado com a notícia e a literatura muda um pouco, você tem que mudar. E você ainda tem os vícios do estilo de escrita de jornal, então você encontra essa dificuldade. Eu mesmo, antes de fazer esse livro, eu li alguns livros, né, porque, na verdade, parece fácil, né, que você vai lá e senta, escreve, não é. Você vai encontrar uma série de dificuldades. E saiu um livro muito bom sobre escrever ficção, que não é um manual, não é igual ao manual de redação. É que dá um direcionamento, explica, dá conceitos de outros grandes escritores, outros livros, de várias situações. Porque há vários tipos de literatura, de como produzir, como escrever, de roteiro. Eu mesmo não fiz uma coisa assim planejada.
que é o certo você planejar, começo, meio, eu fui escrevendo. Isso também dificultou, porque tem hora que você não sabe para onde vai. Tem hora Criou que tanto personagem que ramificou. Você tem inspiração, tem hora que você tem inspiração, tem hora que você não tem. E aí eu comecei. Aí eu não consegui, porque como eu trabalhava, não dava. À noite você acabava não tendo. Isso ficou lá. Quando eu me aposentei, eu não tinha mais muita coisa para fazer. Eu estava descansando. Falei, eu vou descansar, viajei um pouco e tal. Falei, eu vou começar a fazer alguma coisa. Comecei a fazer. Alguns capítulos eu consegui fazer. Depois parou, depois empacou. É uma coisa que você não consegue sair daquilo lá. Quando eu li esse livro, eu comecei a entender uma série de macetes que você tem para poder... Porque é um roteiro, né? Na verdade é um roteiro e você tem que criar um personagem, matar um personagem, querer isso, querer aquilo. E fica difícil. Tem personagens que crescem mais que o outro você quer fazer melhor, não fica legal. Então, eu fui pesquisando e aí depois eu tive que entender também um assunto OVNI. Então eu tive que fazer uma nova pesquisa, ler o que tinha, né? De relatórios. Aí depois você entra no embate. Você não pode também fazer um livro técnico disso daí, porque aí perde totalmente. Volta para o jornalismo, daí ou para a ciência, jornalismo científico. Então você tem que voltar para a fantasia. Você tem que, se aquilo é técnico, você tem que exagerar um pouco lá também. Se alguém falou, mas você falou aquilo não é o que está lá. Eu falei, realmente é uma fantasia. Então, essa concepção foi difícil. Um aprendizado. Um aprendizado. E vou falar a verdade. Tem hora que você desiste, tem hora que você quer continuar. Aí eu fiquei com aquilo. Teve uma semana que isso foi rápido. Como estava a pandemia, estava naquele negócio de ficar fechado, então eu desenvolveu mais. Depois foi abrindo. Aí eu diminuí, eu fui perdendo também assim, o ímpeto, porque eu não sabia para onde isso ia. E esse livro ficou, acho que uns 4 meses antes da conclusão, no ano passado, de conclusão. Eu não sabia como concluir, porque eu fiz várias vezes, eu tive que... porque o processo é o seguinte, você vai cortando, eu fui mexendo. Esse livro, se você pegar no meu computador, ele tem, assim, acho que umas 15 versões lá. Entendi. Sabe? Então eu fui. Eu acho essa versão é a versão mais enxuta que existe, bem simples, que vamos dizer que seria a pior. Hoje eu acho que é a melhor, porque foi a mais fácil para chegar, porque a outra seria confusa. Você tem, ao longo de sua trajetória, tenho o prazer de trabalhar junto contigo, muitos badagarus nos lugares por onde você passou. Esse fator, eu convivi no jornalismo muito em lugar pequeno, muita cidade pequena. Quando estava no jornal, também trabalhei assim... Na cobertura regional. Cobertura regional de cidade pequena. Eu conheci muitos lugares pequenos, né? Então, isso aí você começa a ter contato com folclore, com uma série de personagens. Eu sempre gostei, eu acabei sempre gostando desse... Exemplo, vamos lá falar em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo é um distrito chamado Caporanga, você conhece. Sim. Né? Caporanga, tem Sodrélia, né? E outras cidades, né? Que têm os seus pequenos distritos. E esses pequenos distritos, geralmente... É uma outra vida, pode ver. Você vai em Santa Cruz do Rio Pardo, é uma cidade pequena, tem 45 mil habitantes. Você vai em Sodrélia, acho que 1.000 pessoas. É outra realidade lá. Ela destoa a realidade de lá com a de Santa Cruz, porque é um lugar menor, as pessoas moram muito tempo lá, ligado ao campo. Né? É um lugar que o tempo é mais, na verdade, ele segue outro relógio, ele não segue o relógio nosso do dia a dia. Então, nesses lugares, geralmente são mais religiosos, esses lugares, o pessoal tem um outro modo de vida. Não que hoje em dia, com a televisão, tudo isso está mudando, né? A televisão chega em tudo que é lugar, mas ainda tem algumas coisas da cultura que esses lugares preservam, né? E é onde há vários tipos de personagens, que a gente está morando numa cidade, às vezes, maior, quando chega lá vê uns personagens diferentes. Ou folia de reis mesmo, né? Que é uma coisa muito bonita, mas a gente não vê mais. E nesses lugares tem muito folia de reis. Quando você tem contato com a folia de reis, quando você tem contato com esse tipo de coisa, é o outro Brasil. Além dos badagarus, tem muitas coisas pitorescas, né, que servem eventualmente para inspiração. Vou pegar um exemplo aqui para colocar no meio. Lá em Itaberá, que você sabe onde eu nasci, tinha um cara que chamava Sidão, da roça, um chapéuzudão, tal, não sei o quê. E ele andava com um café, distribuindo bala para as crianças na garupa da bicicleta. Os
cara lá da cidade falou, vamos botar um bonde de bala e falar, o ratinho da TV à época falava, aqui tem café no bule, lembra daquela frase, aquele bordão? Sei. Então botaram um monte de bala lá e saiu distribuindo, aqui tem café no bule, ele foi eleito vereador. Então, mas eu só não coloquei um personagem lá que eu não consegui, tem um personagem rico em Santa Cruz do Rio Pardo. Esse personagem chamava o Super-Homem. Ele era ele tinha, acho que um problema psicológico, uma pessoa normal, mas ele já tinha uma certa idade e ele gostava de desenhar, sabe? Ele saía desenhando. Desenhava bem. Ele desenhava dinossauros, né? Ele era muito inteligente, mas eu acho que isso atrapalhou. Eu não consegui incluir esse personagem, porque não deu lá na história, roteiro é difícil, às vezes não dá para você... Tá. Então, essas cidades têm muitos... Era uma caricatura para você que poderia ser bem utilizado, mas não encaixou. Não encaixava, né? Então, todas essas cidades têm esses personagens diferentes. Exemplo, aqui na região tem o coveiro que foi fazer uma matéria. Ele já era coveiro aposentado. Ele tem um serviço de alto-falante. Ele tem uma corneta enorme, e lá toca música e fala nota de falecimento. É uma cidade aqui da região, eu vou até falar a cidade, Areópolis, né? Sim. Só que a modernidade, o tempo, ele está, praticamente está acabando, né? Porque houve uma determinação recentemente, ele só pode funcionar acho que das 6 às 8, por causa desse problema hoje de som e tal. Esse serviço aí era na praça, todas as praças já teve isso. Hoje ele está na casa dele, que fica no alto, e a cidade fica lá embaixo. Houve uns problemas lá Eu fui fazer uma matéria disso porque estavam querendo parar o som, foram parar no promotor e tal. Conseguiram chegar num acordo, acho que até, não sei se o promotor, o prefeito, entrou no acordo, então você vai ter 2 horas para fazer o serviço. Seu serviço. Só que o cara é um personagem espetacular, ele tem um chapéuzão, tem uma Nossa Senhora da Aparecida, modo de falar, né? Ele é rural, sertanejo, a fala dele é interessante, é um personagem rico ali, né? Já está com uma certa idade, eu nem sei se ele continua. Eu acabei trazendo esse personagem para dentro da minha história, mudei o nome, né? Por quê? Porque é uma coisa rica, isso aí já fez parte, isso aí era o meio de comunicação do passado. O passado não tinha rádio, né? Era o alto-falante na cidade. Agora eu preciso explorar com você, não tem jeito para uma boa provocação do OVNI do Badagaru, quando você olha sobre a perspectiva do ceticismo, que o jornalismo, por várias razões, tem seus grandes defeitos, né, da nossa profissão durante muito tempo. Ele virou sobre bombardeio agora, de extremos à esquerda ou à direita, mas enfim, na história mais recente da comunicação brasileira com maior ênfase. E, de certa forma, também temos os problemas dos grandes veículos, né, tomados por grandes concessões que dominam mercados e interesses econômicos. E o público lá fora não sabe o quanto é difícil esse trabalhador se submeter e ter que trabalhar, lógico, lá na redação, sobre esse peso editorial, essas escolhas que não são feitas por ele. O problema, às vezes, do jornalismo, que é nosso, é o problema que ele não conhece o povo. Não conhece o povo, ele acha que conhece só os grandes gabinetes. A vida, ela não é só o gabinete. A vida transcorre na casa, às vezes no prostíbulo, na delegacia de polícia, no hospital, nas pequenas comunidades. Só que eles querem, às vezes, achar que existe 2 Brasis, ignorar um maior, que é o mais importante. Vários povos se desenvolveram vendo o povo. Você vai na Europa, você vê que os caras valorizam o que é a população. Aqui no Brasil a gente tem vergonha. Isso reflete no jornalismo. Aqui no jornalismo brasileiro, eles acham que tem um método de economia que tem que ser essa e tem que bater nesse neoliberalismo que não deu certo em lugar nenhum. Até os estrangeiros ficam... Mas é aquela coisa da submissão, no caso, ao americano ou às vezes até à comunidade europeia. Então, o modelo escolhido pelo grupo. Escolhido. E, infelizmente, o jornalismo está moldado nisso. Ele fica querendo... Qual é o problema do jornal, muitas vezes? Ele quer noticiar, ele insiste em noticiar contra uma realidade que está acontecendo. Tem certos fatos que têm que ser reportados, eles têm que ser, e têm vindos, não adianta. Eu dou exemplo, às vezes, não vamos dar um fato desabonador a um grande da cidade porque ele vai atrapalhar financeiramente. Só que hoje isso,
com a internet, com outros veículos de comunicação. Acabou. Não tem mais o que esconder. Só que o jornalismo continua fazendo isso. Nós temos uma campanha presidencial, né, vão ter os candidatos, e os erros continuam mesmo. Se abre jornais que são aí, estão dizendo que são isentos, né? Mas não, eles começam a dar destaque a um certo candidato, a um outro candidato, mas não vai discutir qual é a proposta para sair disso daí. Então, o que acontece? A gente acaba elegendo e não sabe o que vai sair depois lá na frente. E lá na frente não sai um projeto de... Né? Então, os projetos assim de governos, né? Eu digo até município, é meio assim emocional, né? Então ninguém faz um planejamento. E por fundo, no fundo, a administração é uma coisa menos emocional e mais pragmática, é mais pé no chão, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou acabar entrando em assunto aqui em Bauru. Não estou criticando o que aconteceu, porque eu sei tal de emenda, né? A emenda, o deputado vem dar uma emenda e resolve dar uma emenda aí para uma avenida que já está asfaltada, não tem buraco. Por quê? Porque é para atender um curral eleitoral. Essa emenda custa 1 milhão, 2 milhões. E tem vários bairros sem asfalto. Então, essa falta de planejamento é isso que leva ao quê? Então, se às vezes você vem aí na cidade, está o centro da cidade, alguns, né, que é um lugar que passa todo mundo, está em boas condições. E você vai lá para a periferia, os problemas de asfalto. Então, a gente vê, e isso, a imprensa muitas vezes não é muito rigorosa a isso. Infelizmente, a imprensa, a gente sabe, não existe imprensa isenta. Tá? Todo mundo tem seu lado. Mas aqui é muito declarado o lado, às vezes, do interesse. E o interesse que não é o interesse do povo, porque o pessoal não gosta muito, às vezes, do que o povo faz. E o povo tem uma cultura. Eu falo o povo no geral, mas o nosso país, ele tem uma cultura que, quando vem aqui os estrangeiros, eles ficam assustados de ver essa quantidade, porque eles não conheciam. Por que eu estou falando isso? Tem vários estrangeiros que são russos, americanos, franceses, que aprendem a língua portuguesa. Você vai achar isso no YouTube. E eles primeiro que eles acabam brasileirando. Sim. E eles ficam assim, eles não... tem uma série de coisas que é da nossa população, a coisa espontânea, a música, uma série que eles ficam... Nós temos um capital lá. E o que isso para nós aqui é? É uma coisa de segunda mão, às vezes. O que é bom é aquilo que vem, às vezes, misturado com o que é o lado de fora. Então, quando eu fiz esse livro, eu tento mostrar esse negócio do povo, essa crendice, né? Mas eu não tentei demonizar, porque isso faz parte, a gente tem que ver essa realidade. E a gente não tem visto isso. Então tem uma pimenta crítica aí também, que faz parte da própria natureza, da sua própria trajetória, do seu próprio perfil também, né? Sim, eu faço uma crítica, sim. Eu faço uma crítica, eu tento fazer uma crítica meio generalizada, sabe? De tudo. Claro, lá o embate da ciência, eu também mostro que a ciência, às vezes, esse ceticismo, às vezes, falta de entender certas peculiaridades, né? Mas eu faço também de outras, de religiões, né? De política também eu faço, né? Ali você vai ver que, na verdade, ali vamos dizer, não é uma charge que eu quero dizer, mas uma... Sátira? Uma sátira ali do que é o político. É meio exagerado, de vereador e de prefeito ali, né? O diálogo do prefeito ali, o prefeito conversando lá, mas se for ver, é a realidade nossa, né? Sim. Os embates da oposição lá, o grupo que está no poder, ele quer explorar aquilo lá como um negócio que renda dividendos. E a oposição critica, e ela é crítica e que exige, mas você vê que tudo isso é um embate político. Se tivesse invertido aí, às vezes seria outra situação, né? Tá. Então, eu tento explorar essa questão, né? Depois de achar o caminho, meio fio, o gosto, enfim, tá lá fora da redação no sentido diário, né? Depois de tanto tempo na trajetória, o que está rodando na tua cabeça? O OVNI te desperta para outras aventuras? Não? Sim, o OVNI, na verdade, ele foi um aprendizado. Ele não foi um livro definitivo, eu não tinha pretensão literária. Eu fiz o OVNI para aprender como faz o livro. Porque eu não tive assim, eu fiz sozinho, fui aprendendo com dificuldade, conversando com quem já fez livro, quem não fez, li essas coisas, outros livros, né?
E eu falei, isso aqui é um aprendizado para amanhã você pensar em desenvolver um livro, né? Uma coisa mais assim, trabalhada, né? Porque para fazer um livro, eu não sei, não vou conseguir fazer um livro em 1 ano, 2 anos. Eu acho que eu sei que tem escritor que faz livro em 1 semana, já fez 1 semana. Eu estava lendo lá, fez 1 semana. O cara é uma sumidade, né? Mas isso aí é um aprendizado para desenvolver uma coisa mais assim, mais séria, né? Fazer não que isso não era sério, mas é uma coisa, esse aí já é mais assim uma sátira. Eu falo que é um livro que você vai ler, você vai achar interessante, não é uma coisa muito aprofundada, eu não aprofundei. No caso da linguagem mesmo, a linguagem, ele é um pouco muito período curto, ele é um pouco jornalístico. Eu não consegui sair disso muito. Não que ele seja em tom de notícia, mas ele ainda é muito jornalístico ainda. Ele tem muito aquela coisa. A notícia com frases mais curtas. Ele não tem ali as descrições estão melhores, mas eu não fugi disso. Eu preciso de fugir disso, né? Então, ele serviu para isso. Porque o livro, é o seguinte, você faz e você vai vendo as falhas que tem, o que você errou. Tem coisas que não era aquilo que se esperava. Não vou deixar de aproveitar a presença do Aurélio Alonso aqui como colega há muito tempo. Quando você olha para o nosso OVNI do Badagaru, da nossa realidade, você está apreensivo, animado, assustado, outra observação do futuro da nossa realidade, que não é nada de ficção aqui do dia a dia? Eu acho que nós estamos vivendo o OVNI Badagaru, né? No país hoje, né? O OVNI Badagaru a gente continua vivendo, né? Com diversos segmentos, né? Vai de segmento religioso, segmento econômico, social, político. Que tem cientista na rua, né? Nas redes sociais, é um absurdo. Eu quando estava escrevendo, tava essa briga de vacina, né? Lá no livro eu exploro o negacionismo de uma forma diferente, né? Lá. Eu não entrei nisso porque não dava para encaixar. Às vezes eu tentei encaixar alguma coisa do negacionismo, mas é complicado. Lá no roteiro não dava, né? Mas, mal ou bem, tem um embate lá que os caras acreditam de uma forma conforme a religião que ele tem. E lá tem um tom crítico a isso também, né? Tem que ver o que tem de fundamentalismo nisso, com embasamento ou não. E o que tem, me desculpe a expressão forte, mas o que tem de cabresto intelectual, né? Não, deixa eu falar uma coisa muito interessante lá que eu exploro lá de forma jocosa, né? Mas é fantasiosa. Tem uma parte no diálogo lá que o cientista está lá conversando com outro professor e os caras estão falando se aquilo lá é OVNI, não é? O que é? O cara fala que é mentiroso. Aí o cara lá, o cientista, fala que ele tem uma formação da física de Galileu, né? Tal. Ele não tem da física quântica, né? Aí ele fala, né? Aí um outro fala, esse negócio é tudo uma mentirada isso daí, né? Ele fala, essa teoria é mais ficção, né? Tem esse diálogo lá falando dele, criticando o negócio da física quântica, né? Mas tá lá, né? Mas isso aí é uma fantasia, é igual contar uma piada sem aprofundamento na história. Mas o que ele quer dizer ali? Que se for ver a física quântica hoje, é uma coisa muito séria, tem até livros, né? Mas é uma teoria, muita coisa é teoria, que está virando assim uma coisa... eles inventam tratamento quântico, não sei o que quântico, terapia quântica, uma série em cima da teoria que não é aquilo, né? Que está sendo pesquisado cientificamente. Mas a sociedade... E lá tem uma... Fugindo do lado empírico entre a formulação da tese. E eu coloco lá lá o cientista, lá ele falando que ele é do Galileu, quer dizer, a física, essa física que nós temos, né? A física tradicional, né? Sem essa coisa aqui, porque hoje avançou muito, né? A física quântica avançou, mas ela ainda é um experimento teórico, ela não é ainda muito o que fala lá, né? É uma coisa meio até de fenômeno, né? Não estou dizendo que é isso, né? Tem lá seu fundamento teórico, né? E lá eu coloco isso daí lá também.
Eu exploro isso daí. E eu também exploro uma coisa lá interessante. Lá, eles estão num negócio cético dentro de um bar, falando que isso aí é tudo mentirada. Que isso, né? E o dono do bar fala, não, e isso aí eu tiro de uma realidade. Ele fala lá no diálogo que ele tem um irmão, um amigo de São Manuel, que ele estava numa estrada, apareceu uma luz e parou o carro, e ele é ridicularizado até hoje. O cara está com 60 anos, é ridicularizado, mas aconteceu o fenômeno. Aí o professor falou, eu respeito a opinião, tudo bem, tal. De onde eu tirei isso? Uma vez eu fui fazer uma matéria de rádio amador com um senhor de 70 anos, 80 anos. No meio da conversa ele conta uma história, que lá no passado dele, ele estava com o irmão dele, com não sei o que, numa estrada, perto de uma usina, e daqui a pouco apareceu uma luz muito forte em cima e o carro não pegava. E foi um negócio que assustou ele, que na visão dele isso pode ter sido um OVNI, um disco voador. E nem ele, mas só que ele disse que fala isso até hoje e ninguém... Ele parou de falar. Ninguém dá crédito. Dá crédito. Eu pensei isso daí e coloquei no meio da história. Entendi. Por que eu pensei e coloquei isso aí? Para mostrar que essa incredulidade, essas coisas acontecem e não tem explicação. Muito bom. Aurélio Fernandes Alonso, obrigado por ter vindo bater um papo conosco aqui. Eu diria que, olhando para o Badagaru de fora, ainda sem ter visto as frases, que a gente vai se confrontar com as realidades ao longo da história. Só citar, lá só um parágrafo eu conto lá, que na cidade, na Câmara lá, no capítulo da política agitada, eu conto lá que teve um vereador lá que atrasou o relógio para passar um projeto. Então a gente sabe que isso é Bauru, né? Teve essa história real. Teve história, mas eu faço assim uma homenagem a alguns lugares, né? Então, Bauru eu coloquei essa história, né? Que lá eu citei, né? Nesse lugar aconteceu isso. Que na verdade é Bauru, né? Que teve aquele caso famoso lá no século passado, que é a formação de Bauru, que atrasou o relógio, mas só que lá atrasou o relógio para passar um outro projeto. Do século passado, lá atrás, no século XIX ainda. Então eu pensei essas coisas aí de algum lugar e coloquei. Eu tinha colocado Bauru na história, depois eu acabei, o cientista era de Bauru, da Universidade de Bauru. Depois eu acabei tirando o nome de muita cidade, né? No século XX tem uma cobertura de repórter, só para falar de relógio com você, que marcaram a sessão. Por exemplo, 19 horas eu cobria, né? Lá atrás, 30 anos. E aí falaram, olha, começou 10 para 7. Quando chegou, já tinha feito a abertura, trombado com a pauta, lendo tudo isso que aprovou por unanimidade, e a sessão estava acabando, que era um assunto polêmico e tal. Começou 10 minutos antes e mandou bala na pauta. Essa história do relógio aí, eu não estou lembrado, mas em Santa Cruz já aconteceu do relógio lá, não bateu o relógio que estava lá, com o relógio lá dos vereadores. E teve um projeto lá que foi o relógio que atrasou e já houve isso daí. Sim. Né? Isso aí é uma prática meio... Eu não estou falando que essa é uma prática certa, né? Uhum. Mas são coisas do folclore que aconteceu. Como já aconteceu do desassinar. O vereador assinou um projeto, tinha que ir lá e falou, agora eu desassino o projeto. Desassinou o projeto e não teve assinatura. Aurélio, obrigado, sorte, saúde e que venham outros OVNIs de Badagarus e outros cantos. Eu agradeço aí o espaço da TV Câmara e vamos ver. O próximo projeto eu acho que vai demorar um pouco, porque esse aí foi muito difícil, não foi tão simples assim não. Obrigado. No Câmara Livre a gente conversou com Aurélio Fernandes Alonso, começou jornalismo ali na região de Ourinhos, fez da FEB a Unesp. Vou mostrar o livro aqui, né? Aqui em Bauru, claro. Presta para mim, por favor. Aqui, mostra o livro aqui, ó. O OVNI com a luz no clarão de uma cidadezinha pequena. Só falar uma coisinha aí. Teve mais um detalhe desse livro. Esse desenho que você está vendo aí é uma xilogravura. Isso é um design gráfico que fez. Um design gráfico que faz capa, um amigo meu de Santa Cruz do Rio Bardo, inclusive. Legal. E ele que bolou essa cena. E essa cena é a cena inicial do livro. Então teve até esse detalhe no livro. E outra coisa, eu fiz questão que fosse desenho. Eu não queria banco de dados, não queria nada colorido. Eu queria preto e branco e dessa forma. E ele fez muito bem. Você pode abrir a capa lá, que a cidade prossegue atrás lá. Legal. Está aqui dentro.
Não, atrás você vira aqui você vai virar assim. Isso, aqui. A cidade prossegue, né? A cidade prossegue, a cidade está meio caindo, né? É uma coisa meio... Mas eu acho o trabalho desse designer aí muito bom, excelente. Legal, obrigado. O OVNI de Badagaru, no Câmara Livre, com Aurélio Fernandes Alonso. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, é só clicar em vídeos lá na página da TV Câmara no YouTube. Até nosso próximo encontro.